Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Por favor, respondam aqui no chat se estão me ouvindo, por favor. Ok, que bom estar com vocês novamente, né? Espero que todos estejam se protegendo, se cuidando aí para a gente passar dessa pandemia, né? Para voltar a ter aula presencial. É muito bom estar com vocês aqui, mesmo que por via remota. Hoje, nós vamos completar os nossos temas para a primeira avaliação, que vai ser no dia 13, se eu não me engano. Dia 13, deixa eu só olhar aqui. Exatamente. A nossa primeira avaliação está marcada no dia 13. Então, hoje nós vamos fechar os assuntos que estão faltando, né? Falar de algumas coisas relacionadas, para que a gente possa ficar pronto aí para a avaliação. Eu estou olhando aqui, nós estamos com 85 participantes, né? Vocês são 95, tem 85 em sala. Eu vou agora compartilhar a tela para que a gente possa começar, ok? Então, vamos lá. Só um segundo aqui, por favor. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Vocês estão vendo o slide? Onde vocês, por favor, respondam. Sim. Sim, obrigado, então. Vamos lá. Nós precisamos falar sobre 3 temas e nós vamos na sequência. O primeiro tema é o seguinte, é a relação entre a obesidade, a resistência insulínica e o aparecimento do diabetes tipo 2. Aqui nós já... a principal causa, como está colocado aqui, da obesidade, é a resistência à insulina, devido à herança familiar, que são os fatores genéticos poligênicos, associada a fatores ambientais, principalmente o excesso de peso. Então, nós temos aqui a relação da obesidade, o desencadear da resistência insulínica, levando ao paciente para que ele tenha a chance de evoluir com diabetes tipo 2. Lembra vocês que o que nós estamos falando está relacionado lá ao caso guia número 1, é um paciente diabético, diabetes tipo 2, que representa 90% a 95% dos casos, né? Então, a gente está falando agora da obesidade, a relação com a resistência insulínica e a predisposição para o diabetes tipo 2. Aqui nós temos, em condições onde ocorre a obesidade, lembra vocês que a gente define a obesidade, né? Isso é uma norma da Organização Mundial de Saúde, é a relação entre o peso e a altura, né? A altura em metros ao quadrado dividido pelo peso. Acima de 25, sobrepeso, acima de 30, obesidade. Tem a leve, moderada e a severa, né? Então, quando nós temos o paciente que evolui com obesidade, nós temos ali que o nosso metabolismo deposita o excesso de nutrientes, né, em tecido adiposo. Ao longo do tempo, em determinados pacientes obesos, pode acontecer o que se chama, e também dependendo do grau da obesidade, né, ocorre alterações onde o organismo não consegue lidar de forma apropriada com esse excesso
de nutrientes. E aí vai ocorrer o que se chama disfunção celular. Essa disfunção celular ela ocorre nos hepatócitos, aliás, nos adipócitos e também em outros tecidos, né? E gerando, no próximo slide, está aqui, essa disfunção do adipócito. Essa disfunção do adipócito faz com que haja acúmulo ou geração de produtos que podem ser tóxicos, como diacilglicerol, ácidos graxos, teramidas, e também uma proteína que tem um papel importante na regulação do metabolismo do tecido adiposo, que é a adiponectina, que fica diminuída. Isso faz com que ocorra disfunção celular, disfunção mitocondrial, vias de sinalização são modificadas, e aí nós temos o favorecimento de vias inflamatórias, o que podem promover a aterogênese. Essas vias inibem vias de transdução da insulina, que, por sua vez, inibem a via da tirosinoquinase. Lembram-se lá quando a gente falou de mecanismo de ação da insulina? A insulina atua através da via da tirosinoquinase, gerando substrato de receptor de insulina. Então, nesse caso, nós temos a inibição dessa via, o comprometimento dessa sinalização e a consequente fosforilação de proteínas, aonde a insulina vai atuar no organismo. Nós temos, então, a resistência insulínica, como consequência disso, a hiperglicemia, e isso se torna um círculo vicioso. Então, a relação da obesidade com a resistência insulínica. Está aqui, o slide que já foi mostrado. Não apenas isso é suficiente para que o paciente desenvolva o diabetes tipo 2. E aí a gente tem que lembrar de um outro fator também que colabora, que está relacionado lá à disfunção pancreática, ou por redução ali do tecido pancreático, que produz insulina, ou disfunção da célula beta, né? Redução da massa de célula beta ou disfunção. Isso vai fazer com que o pâncreas reduza a secreção de insulina. Então, nós temos, de um lado, uma condição que predispõe à resistência insulínica, à hiperglicemia, e para se contrapor a isso, num primeiro momento, o que o pâncreas faz? Produz uma quantidade maior de insulina para manter a normoglicemia. Naquele momento onde você tem a disfunção pancreática, você não consegue mais produzir insulina da forma ou da quantidade adequada para manter a normoglicemia ou se contrapor à resistência insulínica. E aí nós temos o aparecimento do diabetes tipo 2. Existem fatores genéticos, né, que estão relacionados ao diabetes tipo 2, que são mais de 40 genes conhecidos, e por isso é que a gente fala de poligênica. E aqui um slide falando dessa contribuição, isso não é importante, essa contribuição poligênica, isso naturalmente não precisa ser decorado, né, que são N genes que colaboram para essa disfunção, são fatores que contribuem ali para o aparecimento do diabetes tipo 2. Ok? Então, relação com obesidade, resistência insulínica, ao longo do tempo, disfunção pancreática, e os dois fatores se somam. A disfunção pancreática, a resistência insulínica, colaborando para o aparecimento do diabetes tipo 2. Ok? Antes que eu passe para a outra exposição, alguma pergunta do que foi dito da relação entre obesidade e resistência insulínica e disfunção pancreática? Ficou claro para vocês? A presença eu só vou verificar no final da aula. Ok, Vitória, ficou claro para você? Ótimo. Então, nós vamos passar para um outro tema que também está relacionado, que é o uso racional de drogas no diabetes tipo 2. Nós também vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos aqui.
né? Está aqui. Final das intervenções terapêuticas no diabetes tipo 2. Nós vamos aplicar esse conhecimento lá no nosso caso guia número 1. Como é que é o raciocínio em relação às intervenções terapêuticas no diabetes tipo 2? A primeira atitude são as chamadas modificações no estilo de vida. Modificações no estilo de vida. Isso inclui três itens. No paciente que é obeso ou que está com sobrepeso, perder peso. Como também o sedentarismo está presente, muitas vezes, nesses pacientes, né? Tem fatores de risco que colaboram lá para comorbidades, a gente já vai falar isso na outra exposição. Então, eu tenho lá a obesidade e, muitas vezes, associado ao sedentarismo. Então, atividade física regular, exercícios físicos regulares. Então, são 2 pontos importantes. Exercícios físicos regulares e, no paciente obeso, uma redução, uma dieta apropriada para que haja redução de peso também. Então, eu tenho lá, são 3 itens. Interferir para que haja, nos pacientes obesos, perda ponderal, atividade física regular para combater o sedentarismo e o uso de uma dieta apropriada, essa dieta apropriada, com redução da oferta de carboidratos, né? Normalmente, essa dieta é uma dieta que é orientada pelo médico com a ajuda de um outro profissional que está sempre presente nessas questões também, que é a nutricionista. Então, isso compõe o que a gente chama de modificações de estilo de vida. Dieta apropriada, combater o sedentarismo e diminuição de peso nos pacientes com obesidade. São 3 itens que são importantes para que haja o início do tratamento do paciente com diabetes tipo 2. Espera-se, né, e quando nós adotamos essas estratégias, que haja controle da glicemia e diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada, que são dados que a gente vai utilizar para acompanhar esses pacientes. O que acontece, muitas vezes, é que nos pacientes com diabetes tipo 2, essas intervenções, né, dieta, combater sedentarismo, redução de peso, elas não conseguem manter níveis adequados ou diminuição dos níveis de forma adequada da hemoglobina glicosilada. Ou seja, ao longo de um ano, a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, ele vai ter que fazer uso de drogas, de medicações. Somente essas medidas, chamadas de modificação de estilo de vida, não são suficientes. Então, elas sempre vão ser feitas e nós vamos observar, sabendo que, no intervalo de um ano, a grande maioria dos pacientes vai caminhar para a necessidade do uso de drogas. Passando à intervenção terapêutica com o uso de drogas, qual é a primeira droga que nós vamos utilizar nesses pacientes com diabetes tipo 2? A primeira droga a ser utilizada para controle da glicemia, diminuição da hemoglobina glicosilada, é a metformina, que é uma droga que já é utilizada há décadas, né? Existe uma experiência acumulada muito grande com o uso dessa droga. Essa droga ela atua através da sensibilização periférica à ação da insulina, diminuição da produção de glicose a nível hepático, tem benefícios porque não leva a ganho de peso. Então, é uma droga onde existe uma experiência grande e é a primeira droga a ser introduzida quando o paciente é portador de diabetes tipo 2. Tem uma questão, se o doente tem doença renal crônica, ela pode causar acidose lática, alguns efeitos gastrointestinais, mas isso não é o principal, o impedimento para o uso da droga, porque é a mais utilizada ou é a primeira escolha quando a gente tem o paciente com diabetes tipo 2. Então, o primeiro step validado é a prescrição da metformina. Se o nosso paciente que está
modificações do estilo de vida, como eu já comentei, mais a metformina, e ainda assim ele não controla a glicemia, ele não diminui os níveis de hemoglobina glicosilada, nós vamos passar para o STEP 2, que também é bastante validado. Ou fase 2, ou etapa 2, ela tem dois itens que são equivalentes, né? Então, teríamos, então, a etapa 2.1 e a etapa 2.2, né? Todas as duas são semelhantes, aí é a escolha do colega que está cuidando do paciente. Então, eu tenho ali o meu doente que estamos na etapa 1, eu tive que associar a metformina e os níveis de hemoglobina glicosilada não caíram, a glicemia não foi controlada. Eu vou passar para a etapa 2. Como eu já falei, pode ser 2.1 ou 2.2. A 2.1 seria o seguinte, a associação de uma outra droga, a metformina, que também já é conhecida por décadas, que é no grupo das sulfonilureias. Então, a gente associaria a metformina à sulfonilureia. A sulfonilureia também é uma droga que já é utilizada é validada, utilizada por décadas. Ela atua através de favorecer a liberação de insulina pela célula beta, através da interferência ali nos canais sensitivos a potássio. Então, ela traz benefícios para controle da glicemia e diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada. Tem alguns efeitos adversos, um deles é uma chance maior do doente evoluir com hipoglicemia. Então, a etapa 2.1 inclui, quando o doente está usando a metformina, associar a sulfonilureia. A etapa 2.2, que é equivalente à etapa 2.1, quer dizer, eu posso optar por uma ou por outra, é a associação de metformina mais insulina. Então, eu estou com o meu paciente que não controlou a hemoglobina, está usando metformina, eu não vou prescrever sulfonilureia, prescrevi insulina. Essa insulina ou insulinização normalmente é feito com... Nós temos os tipos de insulina, a meia-vida da insulina e uma droga, um tipo de insulina que é frequentemente prescrito nesses pacientes, inclusive distribuída pelo SUS, é uma insulina que tem uma ação durante horas, que a gente chama de insulina NPH. Eu tenho a insulina regular, que tem um tempo de ação mais curto, e eu tenho a insulina NPH, que é uma insulina que tem um tempo de ação mais longo. Então, essas seriam as principais intervenções quando a gente está diante de um paciente com diabetes tipo 2. Vou repetir. Primeiro, modificações do estilo de vida, englobando 3 atitudes: dieta apropriada, combate ao sedentarismo e perda ponderal nos pacientes obesos. Não deu certo, e isso frequentemente ocorre, associação da primeira droga, que é sempre utilizada nesses casos, que é a metformina. Está usando a metformina associada às modificações de estilo de vida, não caiu a hemoglobina glicosilada, eu passo para a etapa 2. A etapa 2 pode incluir tanto a associação da sulfonilureia ou a associação da insulina junto com a metformina. Eu vou fechar aqui para ouvir dúvidas de vocês. Eu estou vendo aqui o chat. Eu gostaria de saber se vocês entenderam ou se tem alguma dúvida. Nós estamos com 87 participantes, né? A ação da 2.1, a Thaís está perguntando, Thaís, a 2.1, etapa 2.1, é quando eu associo a sulfonilureia. Essa sulfonilureia ela vai agir em conjunto com a metformina para que haja o melhor controle da glicemia e a diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada. Ok? A Camila está me perguntando em relação a doenças da tireoide e resistência insulínica. Talvez você esteja perguntando a respeito do hipertiroidismo. O hipertiroidismo é uma causa de diabetes secundária. A gente precisa tratar o hipertiroidismo e aí melhora a glicemia do paciente.
Talvez seja isso que você esteja perguntando. Mais alguma dúvida? Na etapa 2.2, qual utilizará primeiro, a NPH ou a regular, ou ambas? Vanessa, vamos tentar te responder. A ação da insulina NPH ela se faz por horas, né? Ela pode ter um efeito por 12 ou até um número maior de horas. Eu posso, e a regular, ela tem um efeito durante 4 horas, né? 4 a 6 horas. Então, o que muitas vezes fazemos é a prescrição de uma dose pequena de insulina NPH, que eu sei que ela vai ser válida por várias horas, e eu observo a resposta do paciente. Antes da alimentação, a gente pede para o paciente fazer a glicemia capilar. Se ela estiver elevada, ele vai fazer uso de uma pequena dose de insulina regular. Então, veja só, ele está usando a NPH e está precisando ou não usar a insulina regular. A partir dessa informação, eu vou aumentar a dose da insulina NPH para que haja uma menor necessidade ou não necessidade do uso da insulina regular. Deu para entender, Vanessa? Eu tenho uma pergunta da Vitória aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Exatamente, o Vitória. O que eu falei para vocês é o seguinte: no intervalo de um ano, a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 vai precisar usar drogas para controle da glicemia e diminuição da hemoglobina glicosilada. Aquelas medidas chamadas mudanças de estilo de vida, que vão sempre ser feitas, muitas vezes não resolvem a nossa questão. E a primeira droga a ser introduzida é a metformina. Mais alguma dúvida? Nós ainda temos uma outra exposição. Agora nós vamos falar um pouco sobre uma outra questão. Eu vou compartilhar a tela com vocês novamente. Vamos lá. Diante aí dessas informações, né? Deixa eu sair daqui. E a gente vai voltar aqui. Aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre doença vascular periférica e avaliação do pé diabético. São questões importantes que vão ser colocadas ali também para avaliação da P1. Vamos lá. Aqui é o nosso caso clínico, que a gente já mostrou anteriormente, né? O nosso paciente diabético, que evoluiu com complicações, fez uma infecção no pé, e essa infecção não melhorou, e posteriormente os médicos conversaram com a família a respeito de amputação. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso, né? Então está ali. Isso já foi falado em aula anterior, né? Os critérios diagnósticos para diabetes mellitus, a gente já vai passar sobre isso, né? E avaliações de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus. Então está lá no nosso caso clínico que o paciente foi avaliado quanto a isso, né? As complicações relacionadas ao diabetes mellitus. Quando a gente está diante de um paciente diabético, nós temos que verificar se esse paciente apresenta complicações e que medidas devem ser tomadas para a prevenção dessas complicações. Quer dizer, como é que eu acompanho e como é que eu posso fazer a prevenção, né? Lembrar que o diabetes mellitus tipo 2 é comumente associado
a anormalidades metabólicas, como hipertensão arterial, dislipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, acelera a aterogênese. Nós temos aqui um slidezinho que fala da situação de normalidade. Isso aqui é um vaso, e numa situação normal, nós temos ali o endotélio, a luz vascular, a camada muscular e um tecido adiposo ali em grandes e pequenas artérias, né? Em condições normais, esse tecido adiposo secreta substâncias, né? Essa célula gordurosa secreta substâncias que são vasodilatadoras, como um fator de relaxamento relacionado ao tecido adiposo. Como vocês estão vendo ali, numa situação normal, onde existe sensibilidade à insulina, nós temos aumento dos níveis de adiponectina, aumento de um outro fator que se chama regenerador de hepatócito e diminuição de fatores que fazem atração de monócitos, diminuição de produtos, de moléculas pró-inflamatórias, como as citocinas, né? O TNF e IL-6. Numa situação onde eu tenho resistência à insulina, é ao contrário. Eu tenho ali o aumento desse tecido adiposo, eu tenho comprometimento dessa função, eu tenho diminuição dos níveis de adiponectina, diminuição desse fator regenerador de hepatócito e, ao contrário, aumento desse fator de atração de monócitos, que vai fazer com que ocorra, e liberação de produtos inflamatórios, que vão fazer com que ocorra alteração da permeabilidade endotelial, fazendo com que possa ocorrer espessamento dessa camada muscular, migração de monócito para o tecido, isso tudo a atração de plaquetas, aumento da adesividade de plaquetas, fazendo com que ocorra ou haja formação ao longo do tempo de um processo aterosclerótico. A morbidade relacionada ao diabetes tipo 2 é uma consequência de dois fatos, né? Doença macrovascular, que é a doença aterosclerótica, e doença microvascular, representada pela retinopatia, nefropatia e neuropatia. O nosso paciente, se vocês olharem lá na descrição do caso, ele tem retinopatia, ele tem neuropatia, como foi avaliado, eu já vou falar, e também a avaliação quanto à doença renal. Aqui, o diabetes é uma causa importante por doença cardiovascular, né? Muitas vezes esses pacientes têm hipertensão arterial, têm cardiopatia, cardiomiopatia hipertensiva, cardiopatia isquêmica, e evolui com progressão de doença aterosclerótica, doença coronária por doença aterogênica, e evolui com uma chance maior de morte tanto por síndrome coronariana aguda quanto por acidente vascular encefálico. Então, isso está relacionado ao diabetes tipo 2, né? Aqui, falando das complicações, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos, né? Então, isso é uma complicação do diabetes. Ao longo do tempo, né, o que se observa é que muitas vezes a retinopatia diabética, né, como uma complicação microvascular, ela antecede o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, é muito importante que se faça fundo de olho, né? Aqui também o controle do diabetes é importante para a prevenção do aparecimento dessas complicações. Quando o doente é bem controlado, controla a glicemia, controla a hemoglobina glicosilada, a chance de evoluir com as complicações ela diminui. Aqui está se falando a respeito da avaliação em uma consulta médica de um paciente com diabetes tipo 2, tudo que a gente deve observar, né? Como está sinalizado ali, vocês vejam que deve ser feito a fundoscopia, né? O oftalmologista deve fazer a fundoscopia a partir do momento que começa o diabetes e depois com um intervalo de tempo regular, né? Pelo menos anualmente, ou mais frequentemente, na verdade, anualmente, se a retinopatia é presente. Então, isso é importante, quer dizer, eu preciso lá do acompanhamento desse paciente com diabetes, vários itens vão ser colocados, dentre eles,
dentre eles a avaliação do fundo de olho para ver se está presente ou não a retinopatia, e esse exame ele deve ser feito pelo menos anualmente, se a retinopatia é presente. Tá? Aqui são graus da retinopatia, como são colocados, né? Desculpem, depois eu falo contigo, só um minutinho. E aqui o nosso caso, né? Que o paciente apresentava retinopatia diabética não proliferativa, mostrando anormalidades ali no fundo de olho, spots, sangramentos que podem ocorrer. Então, se essa doença não é acompanhada, não é tratada, e isso é feito pelo colega da oftalmologia, isso evolui com agravamento e o doente tem uma chance grande de evoluir com cegueira. Como foi dito lá atrás, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos. A nefropatia diabética também ela pode evoluir para a doença renal crônica e muitas vezes a apresentação clínica se dá através de uma excreção aumentada de albumina, que a gente chama de microalbuminúria. Então, a gente deve também tomar conhecimento disso, fazer um spot urinário para ver se o doente está com uma excreção aumentada de albumina na urina, e é uma causa principal de doença renal crônica nos Estados Unidos, e se observou também, através de trabalhos clínicos, que o uso de drogas como inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio ou bloqueadores do receptor do angiotensinogênio, elas diminuem ali o grau da microalbuminúria. Então, são importantes para a prevenção da nefropatia diabética. Aqui, como que essa droga pode diminuir a chance da microalbuminúria. E chegamos aqui em dois pontos importantes, que é a doença vascular periférica e neuropatia. Essa doença vascular periférica e neuropatia, elas representam a principal causa de amputação não traumática. Então, esse é um problema gravíssimo nos pacientes com diabetes tipo 2. Quer dizer, ele evolui com esse tipo de complicação, fazem a infecção e muitas vezes é orientado para que seja feita a amputação. Se a gente voltar lá no nosso clínico, se trata exatamente disso, né? Um paciente que internou com complicação e acabou sendo orientado a uma amputação que não foi feita, o doente evoluiu para o óbito. Vamos ver uma de cada vez. Então, a gente tem aqui a neuropatia diabética, que lá no nosso caso clínico, ela está sinalizada, foi feita uma avaliação. Aqui a recomendação, aqui se falando de ainda um pouco controverso, né? Por que o paciente desenvolve a neuropatia diabética, vários fatores contribuem para isso, e é muito importante que a gente faça a avaliação dos pés no paciente diabético. Em toda consulta que é feita com paciente com diabetes tipo 2, nós devemos avaliar os pés do paciente diabético. Essa questão é muito importante, avaliar o comprometimento sensorial, né, das extremidades, dos pés dos pacientes diabéticos. Isso foi feito lá também, no nosso caso clínico, né, através desse teste que foi colocado, né? Isso está descrito lá, teste com monofilamento, aonde você, nos pés do paciente diabético, você faz pressão e observa se o paciente tem sensibilidade ou não, né? A partir do momento que haja comprometimento da sensibilidade, nós temos o diagnóstico, né? Pode ser a pressão profunda ou então dor, nós temos o diagnóstico feito da neuropatia diabética. Então, isso deve ser sempre feito quando a gente faz a consulta do paciente diabético e orientar o paciente no sentido de que haja mecanismos de prevenção de lesões, né? Então, em relação aos calçados, por exemplo, devem ser calçados confortáveis, aonde não levem à formação de calos, aonde pode haver o ferimento, e se o paciente tem neuropatia diabética, ele não vai perceber que houve o ferimento, porque ele não sente dor, e esse ferimento vai evoluir com infecção, e essa infecção vai progredir. Então, vejam só, eu tenho ali um fator de risco grande para o desenvolvimento de uma solução de continuidade, o aparecimento da infecção,
o paciente diabético evolui com progressão dessa infecção, que foi o que aconteceu ali no nosso caso clínico, e se você olhar para trás, ele teve um ferimento no pé, ele teve uma lesão no pé que ele não percebeu. Então, é muito importante que o paciente e a família estejam cientes disso, né, desse tipo de problema, desse tipo de complicação microvascular, que é a neuropatia diabética, orientar o paciente para que proteja os seus pés, que andem que usem calçados confortáveis que não causem lesão de pressão, porque isso pode evoluir com infecção e o quadro se agravar e levar, inclusive, à necessidade de amputação ou ao óbito do paciente. Então, está ali, medidas preventivas em relação aos pés do paciente diabético. Quando você tem uma lesão, o controle da glicemia também tem relação com isso, da mesma maneira da nefropatia diabética, da mesma maneira da retinopatia diabética. Então, o controle da glicemia é muito importante para que haja também prevenção da neuropatia. Quando ele tem uma lesão, quando ele tem uma úlcera, isso tem também que ter um tratamento apropriado. Muitas vezes é feito o desbridamento dessas lesões, o uso de antimicrobianos adequados que possam cobrir os micro-organismos responsáveis por esse tipo de lesão, quando está presente a infecção. Isso é muito importante também, isso faz parte ali do atendimento do médico. Isso pode ser feito pelo clínico ou, muitas vezes, o que o clínico faz? Ele encaminha para o colega da cirurgia vascular para acompanhar o caso, para fazer os cuidados, para fazer o desbridamento, para fazer uso dos antimicrobianos apropriados, para evitar que essas lesões progridam e caminhem para a extensão da infecção, acometimento ósseo, que foi o que aconteceu com o nosso paciente, levando a uma infecção mais grave e o óbito do paciente. Quando nós estamos, quando a gente está com a neuropatia, com esse tipo de lesão, né, e também até antes disso, a gente tem que se perguntar o seguinte: tem doença vascular presente também ou não? Quer dizer, é só a neuropatia ou também tem a vasculopatia, ou também tem a doença vascular presente, né? E aí a gente voltamos àquele slide que a gente fala dessa associação como principal causa de amputação, e a gente tem que avaliar a vascularização desses pacientes, né? Pelo exame físico, com a palpação dos pulsos, que vamos sempre fazer no nosso exame físico, né? Palpar pulso tibioso, se está presente, palpar pulso femoral. Nós devemos examinar os nossos pacientes. E também, muitas vezes, lança a mão de um exame de imagem para avaliar melhor, isso normalmente é feito pelo colega da vascular, se tem, através de um Doppler arterial, para ver se tem comprometimento dos vasos de maneira significativa por conta da doença aterosclerótica. Aqui nós temos uma sequenciazinha só para ilustrar o que pode ser feito nesses pacientes com diabetes, neuropatia e doença vascular, né? Aqui, em relação à palpação dos pulsos, né? Se eu tenho dúvida se eles estão presentes ou não, isso caminha para a realização de um Doppler. Como já falei para vocês, isso é feito pelo colega da vascular. Ele vai fazer o Doppler. Através desse Doppler, ele vai estudar as curvas que são obtidas pelo Doppler. Essas curvas elas podem significar ausência de doença ou doença severa, comprometendo o fluxo arterial. E se tem doença significante, medidas que vão ser feitas para poder prevenir, tratar a infecção presente e, muitas vezes, esses pacientes são encaminhados para abordagem pela cirurgia vascular, através da colocação de um stent, né, depois de um estudo melhor, ou através da realização de uma cirurgia de bypass ali para melhorar a circulação dos membros inferiores. Se não tem obstrução significante, isso quem vai dizer é o colega da vascular, né? Muitas vezes utilizando o índice ali para calcular, mas se tem infecção, né, ou não presente, ou osteomielite, dependendo da presença ou não da infecção, se eu não tenho a doença vascular presente, medidas vão ser tomadas também para que
possamos resolver essa questão, né? E aí não teríamos a necessidade de uma cirurgia chamada de revascularização arterial em membros inferiores, com stent ou bypass, mas, por outro lado, temos que cuidar da infecção, tratar a infecção, fazer desbridamento, usar antimicrobianos apropriados para controlar a infecção, para que o doente não evolua para uma chance maior de óbito ou amputação. Vejam aqui, no nosso caso clínico, que nós temos exames, né? Mostrando ali o problema presente, a infecção presente, né? Leucocitose, proteína C reativa elevada, velocidade de hemossedimentação elevada, muito elevada, acima de 100. E aí, aqui está a figura que foi mostrada já para vocês, né? Está mostrando a gravidade da lesão, da infecção. E os biomarcadores, dentre eles, como já foi comentado aqui, a proteína C reativa e a velocidade de hemossedimentação, elas podem ser utilizados, né? A gente usa muito a proteína C reativa dentro do hospital, né? E vários os biomarcadores podem nos trazer informações úteis, questões relacionadas ao diagnóstico, questões relacionadas ao prognóstico, se o paciente vai ter infecção presente ou não, como que eu estou acompanhando essa infecção, quer dizer, eu estou tratando o que está acontecendo com esses níveis, por exemplo, de proteína C reativa. Inclusive, existem trabalhos falando que quando os níveis de biomarcadores diminuem, voltam para a faixa de normalidade, eu poderia interromper o uso de antimicrobianos. Lembro a vocês que existe um outro biomarcador que é mais sensível e específico, que é a proteína C reativa para a infecção bacteriana, que chama-se procalcitonina. Então, vocês vão ouvir isso no curso inteiro. Proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, procalcitonina. Desses, o que são mais utilizados é a proteína C reativa, é muito utilizado, o VHS também, para alguns raciocínios, né? Quando a gente está com uma VHS muito elevada, e a procalcitonina, vocês vão ver que se usa pouco, porque é cara. Nem todo hospital disponibiliza a avaliação da procalcitonina. Então, é esse slide aqui. Em relação à infecção, se nós formos lá para o nosso paciente, ele usou antimicrobianos. Então, a escolha dos antimicrobianos também deve ser apropriada para esse tipo de infecção. Deve haver uma cobertura para germes gram-positivos, para germes gram-negativos, para anaeróbio, que também está presente. Se a gente for lá no nosso caso, foi prescrito para o nosso paciente ampicilina sulbactam, que é uma escolha apropriada. Tem ação contra germes gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Essa associação de um beta-lactâmico com inibidor da beta-lactamase. Por 14 dias, observando diminuição dos sinais flogísticos. Porém, ficou com o VHS elevado. Quer dizer, se eu estou tratando uma infecção e o VHS continua elevado, isso quer dizer o seguinte: a infecção não se controlou. O que está acontecendo nesse caso? Será que está havendo extensão da infecção? E, na verdade, isso se pensou nessa possibilidade de osteomielite, né? Osteomielite, como está colocado aqui, foi feita uma ressonância que mostrou evidências de osteomielite, né? E aí, quando você tem osteomielite, você tem que prolongar o tempo de uso dos antimicrobianos para pelo menos 6 semanas, que foi o que foi feito, está descrito ali. E como o quadro se agravou, né, eles evidenciaram Escherichia coli, sensível à ampicilina sulbactam, só que a infecção se agravou, havia extensão para osso, né, com osteomielite, e foi solicitado uma avaliação do fluxo arterial. Está escrito ali, ó, Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa da artéria tibial posterior. Então, olha só, eu tenho a infecção, eu tenho comprometimento ali pela neuropatia, a infecção se estendeu, se agravou, a celulite piorou, partes moles, envolvimento ósseo, VHS elevado, não resposta aos antimicrobianos e um Doppler mostrando diminuição do fluxo arterial, ou seja, N problemas e não controle da infecção. O que foi feito nesse momento? Né? Os colegas que estavam acompanhando conversaram com a família sobre a amputação. Isso deve ser feito
quando se chega à conclusão que as medidas que estão sendo tomadas não vão resolver aquela questão. A infecção vai se agravar, não há como controlar, eu tenho comprometimento do fluxo arterial significativo, a chance de evoluir para gangrena é grande, necrose, então não tem outro jeito, a conduta é a amputação. E aí a gente acaba se referindo, nesse momento, aos princípios da bioética. O que o médico tem que fazer? Tem que conversar com a família, com o paciente e solicitar autorização para a amputação ser feita, né? Chegou-se à conclusão que tem que fazer a amputação, conversar com o paciente, conversar com a família, pedindo a autorização para a amputação ser feita. Se o paciente não puder responder por um motivo qualquer, se ele estiver muito grave, o responsável legal da família, que vai ser abordado quanto a isso, e tem que haver uma autorização por escrito, assinada pelo paciente ou pelo responsável legal, autorizando a amputação, para que ela possa ser feita para salvar o paciente. Aqui a gente se refere aos princípios da bioética, que são beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, ou equidade, né? Aqui, se a família autoriza ou não autoriza, está dentro, se o paciente autoriza ou não, está dentro desse princípio da autonomia. Quer dizer, o paciente tem autonomia para dizer o seguinte: não quero que ampute. Ou a família tem autonomia para dizer, o responsável legal, se o paciente não pode responder, para dizer o seguinte: não quero que ampute. E foi o que foi feito. A família, infelizmente, foi o que ocorreu. Tanto o paciente quanto a família não autorizaram a amputação e o paciente acabou evoluindo com agravamento do quadro para o óbito, né? Como eu comentei com vocês lá na sala, eu tenho formação em clínica médica, gosto de clínica médica, mas, na verdade, eu sou intensivista. Então, essas duas últimas linhas ali são aquelas linhas que eu vejo doente, né? O que eu vi a minha vida inteira ao longo aí de mais de 40 anos de profissão, né? O doente agravou, foi para o CTI e acabou evoluindo para o óbito, aquele desespero do que pode ser feito ali para salvar a vida do paciente. Mas a equipe médica conversou com o paciente, solicitou autorização para ser feita a amputação, foi negado veementemente e o paciente acabou evoluindo para o óbito, né? Não teve jeito. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui para que a gente possa conversar pelo chat. Vou botar o vídeo aqui para vocês possam me ver também. E eu estou querendo ouvir vocês. Nós temos, nesse momento, 85 pessoas em sala, né? Na verdade, vocês são 95, eu tenho 85 pessoas em sala. Dúvidas? Os temas que foram tratados hoje fazem parte da P1, né? Fazem parte da P1, que vai ser no dia 13, como eu já falei lá atrás. Podem perguntar, por favor. Esse caso clínico é muito interessante, né? Porque ele permite que a gente faça uma abordagem de vários itens, né? Da questão diagnóstica, das complicações, das medidas preventivas, da conduta tomada, dos exames feitos, da atitude dos médicos. Tudo isso está relacionado. Tudo isso está relacionado ali ao caso guia. É a vida real, né? É a vida real. Não, Thaís, não, é só estar descrito como complicação microvascular do diabetes, né? A retinopatia. Essa abordagem da retinopatia, muitas vezes é feita o tratamento com laser, né? Mas isso fica a critério do oftalmologista, ok? Vocês vão ter disciplina de oftalmologia, vão aprender isso. Eu tenho uma filha oftalmologista, né? Ela que cuida disso. Vamos lá? Mais dúvidas? Aqui tem uma pergunta.
da Vitória, né? E semelhante também do Guilherme. Professor, mas em risco eminente de vida, o médico não pode intervir sobre a decisão da família e realizar a amputação? Se o médico estiver, se o paciente estiver em coma, por exemplo, aí é o Guilherme que está perguntando, o médico pode decidir amputar para preservar a vida do paciente, mesmo sem autorização? Olha, respondendo ao Guilherme e respondendo à Vitória. Eu já vivi essa situação várias vezes, é uma situação difícil. Eu não sou cirurgião, quem faz a amputação é o colega da vascular. E sempre é necessário a autorização da família, sempre do paciente ou da família. O que acontece, para que vocês entendam, é o seguinte: se eu converso com, se o paciente está lúcido, eu vou conversar com o doente, com o paciente, e vou conversar com a família também. Se o paciente está em coma, como que foi colocado aqui, eu vou conversar com a família. Eu posso ter negativas. O paciente fala não e a família fala não. O que você, como médico, vai tentar fazer? Né? Se você está vendo que aquela situação é uma situação que precisa amputar, você vai conversar novamente e vai tentar convencê-lo da necessidade. Lembrem-se que são pessoas leigas, né? Que estão numa situação difícil e cabe a você, como médico, explicar detalhadamente por que está se tomando aquela decisão, né? No sentido de salvar vida, de preservar a vida. Então, quando eu já vivi essa situação várias vezes, né? A família precisa assinar um papel autorizando, mas às vezes ela muda de opinião de acordo com uma reconversa do médico, explicando: olha, se isso não for feito, o paciente vai morrer, não temos mais alternativas. Quer dizer, cabe ao médico ou à equipe médica conversar, e algumas vezes conversar mais de uma vez, com a família, solicitando que a amputação possa ser feita, né? A gente não pode passar por cima disso por questões legais. Eu preciso que o paciente e a família, né, e no impedimento do paciente, a família autorize escrevendo para que possa ser feita a amputação. E é complicado. Algumas vezes existem famílias com 3, 4, 5, 6 pessoas, são filhos, são irmãos, né? E aí quem decide, algumas vezes as opiniões são diferentes, são distintas, eles precisam também, aí é o responsável legal que vai decidir, mas sempre eles vão conversar entre si e o médico é muito importante para esclarecer para que isso possa ser feito. A gente não pode passar por cima disso. Não tem como passar por cima disso. Mais dúvidas? Vamos ver se vocês entenderam. Se esse meu paciente interna no hospital descompensado, do caso guia, né? Como foi mostrado ali. Vocês vão ver isso em outra disciplina, inclusive comigo mais adiante, né? Mas só para ilustrar, lá no 7º período, vocês vão chegar lá, vão passar por mim novamente. Esse doente, quando interna descompensado, ele estava lá usando a metformina. Quando ele interna no hospital descompensado, com infecção, eu vou manter a metformina ou vou suspender e usar a insulina? O que vocês acham? Entenderam a pergunta? Eu estou admitindo o doente que complicou, com uma infecção grave. Ele é diabético tipo 2, estava usando lá a metformina. Internou no hospital, vou tratar a infecção. Esse doente vai manter a metformina ou eu vou suspender e vou controlar a glicemia com a insulina? Muito bem, Thales e Thaisa. Eu vou suspender a metformina e vou prescrever insulina. Então, dentro do hospital, no doente descompensado, a droga a ser utilizada, particularmente nesses casos, né, que descompensam por infecção, é a insulina. Mais adiante, depois do doente melhorar, nós vamos novamente pensar em outras alternativas. Pode ser até que haja retorno da droga oral. Mas, nesse momento, o controle do diabetes, da glicemia, é feito com a insulina. Muito bem. Vocês ficaram com mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta?
que queiram fazer. Não? Poder. Eu vou botar essa aula hoje no Aba, fica tranquilo. Hoje mesmo, tá? Podemos terminar, então? Então, olha só, eu vou pedir para vocês, eu vi que já alguns já falaram, mas o momento é esse, de colocar presente, né? Depois do nome e pode sair de sala, ok? Bom dia para vocês. Vocês vão ter a prova, depois a gente continua com os nossos temas mais adiante. E essa aula vai para o AVA hoje. Então, podem colocar presente e sair de sala. Eu estou vendo aqui, nós temos quase a totalidade, 87 presentes em sala de aula, tá? De 95. Bom dia a todos e se protejam, hein? Se protejam aí, continuem se protegendo, tá ok? Eu vou ficar na sala e só vou sair quando todo mundo colocar a presença e sair, tá? Depois eu salvo.
Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. É que nós já terminamos, é só colocar presente e sair de sala. Não, é que tem alguns alunos que não saíram ainda e eu preciso aguardar. Se você puder avisá-los, não sei também.